Hey, 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 explorador da alma! Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão em Cristo, à primeira milha da jornada Propósito Meia-Idade. Uma experiência que precisa ser vivida com significados, porque ela vai ser vivida. Ou melhor, este estágio de vida terá que ser vivido. Então, por que não ser vivido com uma experiência recheada de significado e propósito? Bom, e nesta primeira milha da nossa jornada iremos nos debruçar sobre um tema riquíssimo, sobre um tema hiper importante, complexo, mal entendido e cada vez mais badalado. E como tal, muito boa gente acha que deve dizer alguma coisa a respeito, mesmo que não saiba muito bem o que está falando. Mas como nós estamos num direito democrático em que temos liberdade em nos expressar, desde que saibamos também assumir a responsabilidade daquilo que nós estamos a dizer. E a palavra de Deus nos chama a atenção para isso, dizendo que um tolo até passa por sábio se mantiver a sua boca fechada. E o tema a que me refiro ser um tema riquíssimo e hiper importante é o tema da missão de vida e do propósito de ação. Ok? Hoje nós vamos falar sobre a importância dos quês e dos comes e dos porquês da missão de vida e do propósito de ação. Este será um vídeo que em média terá entre 30 a 35 minutos. Parece ser longo, mas o que lhe vou sugerir é que se não tiver tempo para assistir este vídeo agora, esta palestra agora, não assista. Não assista de forma parcelada, porque você vai perder muito boa informação, você vai perder coisas essenciais se não o ver de princípio ao fim. Se não tem tempo agora, coloque na sua agenda, arranje um tempo de qualidade para assistir a esta palestra de princípio ao fim, porque ela, no meu ponto de vista, vai conter coisas extremamente importantes para a sua vida. Ok? E se você não tem paciência para assistir a uma palestra de 30 minutos, isto é uma pista de que você ainda não está preparado para viver uma vida com significados. Porque ninguém descobre um significado de vida num vídeo de 5 minutos. Ok? Mas fica ao seu critério. Ao longo desta milha, ou como quem diz, ao longo deste vídeo, ao longo desta palestra, eu vou-lhe mostrar dados que a ciência coletou acerca dos benefícios de se ter uma missão e propósito de vida. E também vos revelarei pistas que eu fui encontrando ao longo dos anos na Palavra de Deus e que eu entendo serem referências ao cumprimento da missão de vida que todos nós estamos predestinados a cumprir. Ok? E como eu sempre afirmo, e eu tenho profunda convicção de que cada um de nós já nasceu predestinado a uma missão de vida. E que a mesma nada mais é que a intenção do Criador para a sua criatura enquanto peregrina por este mundo. E eu quero começar esta milha pelo fim. Geralmente nós começamos pelo início, não é? Só que eu fiz questão de começar esta primeira milha pelo fim. E o que é começar pelo fim? É começar por responder, desde já, uma pergunta que com certeza, lá no final, você iria ter muita vontade de me questionar. E a pergunta seria, mas Brígido, isso de cada um de nós ter nascido predestinado a uma missão de vida, isto não será conversa para boi dormir? Eu aceito essa sua dúvida, esse seu questionamento. E por isso é que eu vou responder, por isso é que eu vou começar por responder. Eu não acordei um dia de manhã e decidi acreditar e declarar para o mundo todo que temos uma missão de vida predestinada. Ok? Eu fui alimentando essa minha crença ao longo de anos com base em estudos e em pesquisas, quer na Palavra de Deus, quer nos meios científicos, quer na própria história da humanidade. E a história da humanidade é rica em dar-nos estas pistas. Olha, a história da humanidade está recheada de histórias, de inventos, de descobertas, de realizações, de construções, de revoluções, de invenções, de criações e de muitos outros zões fenomenais, simplesmente porque por detrás de cada uma delas havia um homem, ou uma mulher, ou um grupo de pessoas convencidos que tinham nascido com a missão e com o propósito de realizar tal coisa. Só com esse convencimento, só com essa crença, essas pessoas realizaram o inimaginável. E repare, elas não eram extraterrestres, nem eram super-heróis.
eram pessoas comuns e correntes, pessoas do povão, que só se tornaram conhecidas, que só se tornaram como pessoas extraordinárias, porque tinham uma crença potencializadora e aliaram essa crença aos seus pontos fortes e aos seus valores pessoais, e isso fez com que eles realizassem aquilo que os tornou célebres, realizaram coisas inimagináveis e que, de certa forma, graças a isso, eles ficaram eternizados nos livros que suportam a história deste planeta. E por outro lado, e o mais lamentável, é que a maioria que vem a este mundo nasce, vive e morre sem saber ao certo ao que veio. E por isso é que ao longo da jornada da sua existência levam vidas medíocres. E essa maioria de que falo são aqueles que, por falta de um propósito para guiar as suas vidas, por falta de uma vida com significado, tendem a andar por este mundo mais perdidos que achados. E a prova disso, a prova de que estas pessoas andam mais perdidas que achadas, são os altos índices de suicídios, de depressões, de consumo de drogas, de álcool, de ansiolíticos, de crimes, etc, etc, etc. E isso acontece por desconhecerem determinadas verdades a seu respeito e acerca da intenção de Deus para as suas vidas. Eu, Brígido Silva, enquanto cristão e enquanto profissional na área do comportamento humano, eu acredito piamente que eu e você somos seres únicos. Únicos e com características e propósitos singulares e intransferíveis. Ou seja, ninguém pode viver a sua vida, ninguém pode sofrer as suas dores, ninguém pode conquistar os seus sucessos e ninguém pode cumprir a sua missão ou o seu propósito de vida. E no caso dos adolescentes e dos jovens, eles até podem se dar ao luxo de irem tentando, por erro e acerto, a encontrar o seu destino. Porque ao contrário de nós, eles têm muita vida pela frente para corrigirem a sua rota quantas vezes acharem necessário. Já nós, na meia-idade, temos apenas a outra meia-vida para cumprirmos o nosso destino. Logo, uma das prioridades nesta etapa de vida é errar o menos possível. Mais à frente eu vou-vos mostrar o que é que eu descobri na Palavra de Deus acerca das razões espirituais para cada um de nós descobrirmos e cumprirmos a nossa missão de vida. Mas antes de falar das questões do espírito, como ser humano, permita-me que eu fale primeiro das questões da carne e da mente. Ok? Você quer saber o que a ciência já provou que ganhamos quando estamos cumprindo a nossa missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação? Que vou partilhar com você uma série de dados que eu fui recolhendo e que juntei em blocos a que eu dei o nome de cientificidade. Temos 4 blocos que eu chamei cientificidade número 1, cientificidade número 2 e por aí fora. Ok? Cientificidade número 1 diz que pessoas que têm senso de missão e propósito vivem mais e melhor. Ou seja, essas pessoas vivem de forma mais plena, mais saudável e mais feliz. E um estudo conduzido por pesquisadores de 3 universidades do Reino Unido, a University College London, a Princeton University e a Stony Brook University, e realizado com 9.050 ingleses, idades médias de 65 anos, se descobriu que as pessoas que sentiam que aquilo que faziam na vida realmente valia a pena, tinham 30% menos chance de morrer do que as demais. Por isso, se você sonha viver até aos 120 anos, para além de se cuidar fisicamente, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos, encontre um propósito de vida. Porque encontrando um propósito de vida, você vai aumentar em 30% as chances de chegar aos 120 anos de idade. Outras pesquisas realizadas nos Estados Unidos também mostram que ter um propósito de vida reduz em 27% o risco de ter doença cardíaca e em 22% a chance de ter um AVC, um acidente vascular cerebral, e cai para metade quando se trata de Alzheimer. O Dr. Rafael Negreiros Botan, que é um médico brasileiro, ele é oncologista clínico no Instituto de Câncer de Brasília. Ele diz que, abre aspas,
além de prevenir doenças, ter o propósito de vida também é decisivo para quem precisa enfrentar uma doença grave. E aproveitando a deixa do Dr. Rafael, eu diria que quem não quer adoecer, ou quem está doente e quer se recuperar rapidamente, que abraça um propósito de vida como parte do tratamento. E que tome diariamente, 3 vezes ao dia no mínimo, um novo significado de vida, porque desta forma vai manter médicos e medicamentos à distância. Outro estudo publicado pelos pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, aponta que um bom motivo para levantar todas as manhãs melhora a qualidade do sono e os hábitos noturnos. Nós temos motivos para acordar todos os dias de manhã, porque temos que ir trabalhar, temos que ganhar o pão nosso de cada dia, temos que sobreviver. Mas quando eles se referem aqui a bons motivos para se levantar no dia de manhã, são coisas que nos deixam ansiosos para que passe depressa à noite, para que no dia seguinte começarmos a fazer aquilo que nos dá tanto prazer. E só podemos ter esses bons motivos quando nós descobrimos a nossa missão de vida e quando temos bons propósitos. Caso contrário, só acordamos porque precisamos de. Ok? E nessa pesquisa participaram cerca de 800 pessoas com idades entre 60 e 80 anos e que responderam a questionários sobre o seu sono e as suas motivações na vida. E de acordo com a pesquisa, essas pessoas com propósitos de vida relataram menos casos de apneia do sono e insónia. Por isso, se você tem algum desses problemas, para além de consultar um médico e fazer o tratamento como deve ser, abrace um propósito de vida. E a cientificidade número 2 diz que pessoas que estão cumprindo a sua missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação são mais felizes. Por isso, se você andou para uma vida inteira perseguindo a felicidade e ainda não a encontrou, a primeira coisa que tem a fazer é procure a sua missão de vida, descubra a sua missão de vida, encontre um propósito de ação e com certeza a felicidade virá até si. É como quando você quer caçar borboletas, você tem 2 opções. Ou corre atrás das borboletas e tenta apanhá-las, ou cria um jardim cheio de flores e espera que as borboletas venham pousar nas flores. E aí você apanha as borboletas. Então, em vez de procurar a felicidade, de qualquer forma ou feitio, você então descobre a sua missão de vida, decide cumpri-la, encontra um ou mais propósitos de ação e espera que a felicidade venha ter com você. Ok? E Martin Seligman, que é um dos pesquisadores da psicologia positiva, no seu modelo de estudo, ele fala que para você construir uma vida feliz, você precisará suportá-la em 5 pilares. Ok? Ou seja, o primeiro pilar é ter emoções positivas ao longo do dia. O segundo pilar é ter relações positivas ao longo da vida. O terceiro pilar é viver com realização. O quarto pilar é estar engajado, ou seja, sentir-se parte de alguma atividade, de alguma coletividade, de alguma comunidade e sentir que a sua energia está sendo utilizada em prol do grupo, digamos assim. Ok? E o quinto pilar, como não podia deixar de faltar, é a descoberta de uma missão de vida. Ou seja, uma missão de vida e um propósito de ação para termos um destino e uma jornada. E segundo o próprio Martin Seligman, palavras dele, diz que missão e propósito de vida é pertencer e servir a algo que você acredita ser maior que você mesmo. E a terceira cientificidade diz que pessoas que têm senso de missão e propósito têm maiores chances de atingir o sucesso. Mais uma vez, se você andou uma vida inteira em busca do sucesso, utilize o mesmo método que eu ensinei para atrair a felicidade. Procure a sua missão de vida, encontre um ou mais propósitos de ação e espero que o sucesso virá até si. Ok? E segundo a doutora Angela Lee Ducourt, que é uma estudiosa da anatomia do sucesso, e ela trabalha na Universidade da Pensilvânia, ela diz que o fator mais determinante para se conseguir sucesso em qualquer área da vida é a determinação. E ela aponta 4 componentes
que formam essa tal determinação. O primeiro componente é interesse pessoal. Ela sugere que tenhamos, que descobramos ou que desenvolvamos interesses pessoais que nos deem prazer de viver. No segundo componente, ela sugere que pratiquemos esses mesmos interesses pessoais, ou seja, praticar, se possível, todos os dias, ou o maior número de vezes, esses mesmos interesses que nos dão prazer de viver. O terceiro componente, como não poderia faltar, é ter uma missão ou um propósito de vida. Ou seja, no fundo é reunir todos esses interesses pessoais e descobrir o objetivo maior que está por trás deles. Porque nós não temos interesses pessoais à toa, nós não temos sonhos à toa, nós não temos pontos fortes à toa, nem valores pessoais à toa. Tudo isso são pistas para descobrirmos a nossa missão e propósito de vida. E o quarto componente é a esperança. E agora passamos à cientificidade número 4, em que diz que pessoas que têm uma missão e propósito de vida são mais motivadas. E quem concluiu isso foi Daniel Pink, o escritor do livro Motivação 3.0. E ele diz que, em síntese, nós temos essencialmente duas fontes de motivação. Aquela que recebemos do externo, ou a motivação extrínseca, e é uma energia que vem de fora para dentro, e essa é uma fonte de motivação que está completamente fora da nossa zona de controle. Ok? E a outra fonte de motivação, que no meu ponto de vista e na dele também é a mais importante, é aquela que nós chamamos de automotivação, que é aquela energia que vem do nosso interno, que é uma fonte intrínseca, e que esta segunda fonte, para além de estar dentro da nossa zona de controle, ela tende a crescer e se tornar mais abundante, dependentemente do quão comprometido cada um de nós está com a sua missão ou com o seu propósito de vida. Ou seja, quanto mais nos dermos a nossa missão e ao nosso propósito de vida, mais jorrará a motivação através desta fonte. E como você deve saber, a palavra motivação, ela é um construto de duas outras palavras, que são motivos mais ação. Ou seja, motivos que nos levam à ação. E segundo Daniel Pink, para manter essa fonte intrínseca, jorrando motivação de uma forma consistente, ela precisa de reunir três elementos. O primeiro elemento é aquele que já abordamos e aquele que realmente é o fator comum e talvez um dos pilares mais importantes, que é o facto de termos senso de missão e propósito. Ou seja, é a certeza de que alguém tem de que a sua vida está a ser vivida com significado e não simplesmente a ser absorvida ou consumida pelo acaso ou pelo senso de sobrevivência. Ok? E o segundo elemento é a autonomia, ou seja, é uma quase liberdade para desenvolvermos atividades que precisam ser realizadas no pressuposto de cumprirmos a nossa missão através dos respectivos propósitos. E o terceiro elemento é a mestria, é o domínio de alguma coisa. Ou seja, temos a convicção, baseada em dados e fatos, de que estamos evoluindo no propósito ou na área em que está baseada a nossa missão de vida. Então, estes foram os elementos apresentados por Daniel Pink. Ok? E repare agora que todas as 4 cientificidades apresentadas tinham como fator comum e como um dos pilares principais o senso de missão e propósito de vida. Com certeza não é por acaso. Você concorda? Está a fazer sentido aquilo que a ciência já comprovou e hoje estou a apresentar para você? Em boa verdade, descobrir a nossa missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação é tão difícil quanto fácil. É. Repare, torna-se fácil porque todas as pistas estão em nós. Todas as pistas sobre qual é a nossa missão de vida e quais são os seus respectivos propósitos estão reunidas no nosso potencial pessoal. Mas é aí que tudo se torna complicado. Porquê? Exatamente pela mesma razão, porque está em nós. E o ser humano, por natureza, muito se esforça por dominar o externo. Ele quer dominar o campo das letras, o campo da matemática, ele quer dominar a ciência, quer dominar a religião, ele quer dominar tudo.
Ele investe muito nos seus recursos, muitos dos seus recursos, para alavancar a sua inteligência intelectual e a sua inteligência técnica, enfim, para se sentir superior aos seus pares. No entanto, e lamentavelmente, o ser humano pouco ou nada investe no seu autoconhecimento. E por isso é que a sua inteligência emocional é tão deficiente. Nós muitas vezes idolatramos, que não deveríamos, mas muitas vezes admiramos, vou dizer assim, muitas vezes admiramos pessoas ilustres, os chamados heróis da fé, como é o caso de Abraão, Moisés, José do Egito, o rei David, o rei Salomão, entre outros. Ou mesmo outros heróis ou heroínas que não fazem parte da história bíblica, mas e que são mais contemporâneos a nós, como é o caso da Madre Teresa de Calcutá, como é o caso de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, entre outros considerados pessoas de sucesso e influenciadoras de opinião, como é o caso do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, do Cristiano Ronaldo, do Walt Disney, do Bill Gates, enfim, eu só nomeei uma série de pessoas que todos nós, no nosso estágio de vida da meia-idade, ouvimos falar e admiramos estas pessoas pelo papel que elas tiveram no mundo enquanto viviam e algumas continuam tendo ainda em vida. E estas pessoas que eu mencionei, eu acredito que elas baseiam ou basearam as suas vidas em algo maior e mais importante do que elas. Eu pessoalmente acredito que todas estas personalidades foram referência nas suas áreas de atuação. Reparem que elas não foram bem-sucedidas em todas as áreas. Nós as conhecemos como sendo pessoas bem-sucedidas numa determinada área de atuação. E eu acredito que elas foram bem-sucedidas aí porque elas desenvolveram ou desenvolvem as suas ações baseadas nos seus pontos fortes, são motivadas pelos seus valores pessoais e são impulsionadas por um senso de missão e propósito. E por felicidade deles, eles fizeram disso o seu ganha-pão. Para além de se sentirem felizes e realizadas, ainda ganham o pão nosso de cada dia através disso. O que é extraordinário. E agora, da mesma forma que eu vos mostrei o parecer da ciência acerca dos benefícios de se ter e de se cumprir uma missão e seus respectivos propósitos de ação, agora eu quero também abordar a tese que eu tanto defendo, que é que todo ser humano já nasceu com uma missão de vida predestinada. Ok? E como eu referi logo no início, eu não cheguei a esta conclusão da noite para o dia. Ela não nasceu do acaso, nem por acaso. Ela teve origem em muito estudo, em muitas pesquisas, baseado em pistas que eu fui encontrando ao longo dos anos na Palavra de Deus. Ok? Eu não estaria expondo a minha cara, não estaria comprometendo o meu nome, nem a minha imagem, falando coisas de que eu li em algum livrinho, neste caso baseado na opinião dos outros, que eu ouvi alguém falar. Não, foram pistas que eu fui tendo à medida que eu lendo a Palavra de Deus e que fui intensificando os estudos e as pesquisas e que eu cheguei a essa conclusão. Por hoje eu digo, eu grito, eu declaro a todo mundo que toda a criatura de Deus já nasceu predestinada a uma missão de vida. E nos próximos minutos eu vou vos mostrar aonde é que eu concluí essa minha declaração. Ok? Eu encontrei pistas na história do povo de Deus na época do Êxodo, enquanto o povo de Deus saía do Egito em rumo à Terra Prometida. Eu encontrei pistas no confronto de Davi contra Golias, na história de Jonas e a baleia, na parábola dos talentos, na história do cego de nascença, na vida de Moisés, na vida de José do Egito, na vida de Paulo, enfim. Eu encontrei pistas nos tratos da Bíblia em que fala das vidas de homens e mulheres que lá estão mencionados. E eu quero começar pelo princípio. Em Gênesis. Em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E se você é cristão que nem eu, com certeza você acredita no criacionismo. Ou seja, você acredita que Deus criou os céus e a terra.
os animais e as plantas. E tudo o que existe, certo? E por último, criou aquele que nós chamamos da coroa da criação de Deus, que foi o ser humano. Você e eu. Ok? E você acredita também que tudo isso foi criado com uma intenção e com um propósito bem definido. Certo? Ok. Então, em Gênesis 1:26 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Repare que nem a imensidão do universo, nem os animais, nem as plantas, nem os oceanos, nem os continentes foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos. Às vezes olhamos para o céu e no meio dessa imensidão de espaço, olhamos para os oceanos, olhamos para o mundo e nos sentimos tão pequeninos, tão frágeis, tão nada. No entanto, nada disso foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós fomos, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu não sei o que você pensa e sente acerca disso. Eu pessoalmente penso e sinto e acredito que Deus não criou nada ao acaso. Antes, pelo contrário. Como atrás eu já referi, eu, Brígido Silva, enquanto cristão e enquanto profissional na área do comportamento humano, eu acredito piamente que eu e você somos seres únicos, com características e propósitos singulares e intransferíveis. Ou seja, ninguém pode viver a sua vida. Ninguém pode sofrer as suas dores. Ninguém pode conquistar os seus sucessos. Nem ninguém pode cumprir a sua missão ou propósito de vida. Se você morrer antes de cumprir o seu propósito de vida, o mundo ficará mais pobre. Por exemplo, isto que eu estou fazendo aqui faz parte da minha missão de vida e do meu propósito de ação. Por isso, minha caríssima irmã ou meu caríssimo irmão em Cristo, eu acredito que você reconhece qual é a sua origem, certo? Você tem a certeza que não veio do macaco, certo? Então você, se aceita que não nasceu do acaso, você não deverá viver por acaso, certo? Ok. E eu me atrevo a dizer que, enquanto você não descobrir a sua missão de vida, você estará vivendo do acaso. Ou seja, vivendo em reação às circunstâncias que se deparam no seu dia a dia. E estará vivendo por acaso, por não saber ao que veio e não saber para onde deve ou precisa de ir. E eu me atrevo a afirmar com muita segurança que a sua missão de vida é um tesouro que urge ser descoberto por você. E em Provérbios 19:2 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E que o diga o profeta Jonas. Deus tinha um propósito de mandar Jonas em missão a Nínive e ele simplesmente desobedeceu a Deus indo na direção oposta. Resultado, uma tempestade caiu sobre o barco onde ele viajava e em sequência ele foi atirado ao mar sem sequer direito a uma boia de salvação. Sorte dele é que, por coincidência, uma baleia que estava passeando nas redondezas acabou-lhe dando uma carona. E imagina até onde. Muitos eram os planos do coração de Jonas. Mas o que prevaleceu foi o propósito do Senhor, que era a missão a Nínive. Por isso aquele grande peixe que engoliu Jonas o levou até Nínive para cumprir a sua missão. E fazendo um paralelo com este fato bíblico, eu acredito que muitas das tempestades que se abatem sobre nós, que se abatem sobre a nossa vida, desgraças, perdas, doenças, dramas, conflitos internos e externos e por aí vai, ocorrem pelo facto de nós tomarmos destinos completamente opostos à intenção de Deus. E a intenção de Deus para a nossa vida é a nossa missão de vida. E como a outra face da mesma moeda, eu posso mencionar o caso do rei Davi, a quando do confronto com o gigante Golias. Ele não precisava e ninguém o obrigou a enfrentar o guerreiro filisteu. No entanto,
o adolescente Davi decidia assumir esse confronto como sendo a sua própria missão. E todos nós sabemos qual foi a abundância de frutos desse ato. Ou seja, por um lado, Jonas desviou-se da sua missão e teve o resultado que teve. Por outro lado, Davi abraçou uma missão que ninguém lhe pediu. Ele abraçou de livre e espontânea vontade. E todos nós sabemos também qual foi a abundância e a qualidade dos frutos que ele teve. Ok? Continuando, seguindo as pistas que eu encontrei na Bíblia, em relação à parábola dos talentos, por exemplo, eu entendo que o Senhor da Terra, mencionado por Jesus naquela parábola, se refere a Ele mesmo, ao próprio Deus, certo? E eu entendo que os 3 servos mencionados na parábola representam ou fazem referência a toda a humanidade. E os talentos representam a missão de vida que cada um de nós foi predestinado. Esta é a minha crença. Você não precisa acreditar nela. Apenas medite sobre ela com base na palavra de Deus. Eu vou dizer aonde é que eu me baseei para concluir que aqueles talentos se referiam à missão de vida e que os 3 servos faziam referência a toda a humanidade. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E eu entendo também que, da mesma forma que todos os 3 servos, no meu ponto de vista, representam a humanidade, receberam talentos, que no meu ponto de vista representam a missão de vida de cada um, e receberam em diferentes quantidades, eu também creio que todos nós já nascemos com a missão de vida predestinada e também com funções e importâncias diferentes. E repara o seguinte, Jesus diz na parábola o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Repare que talentos, como nós os conhecemos, fazem parte do nosso potencial pessoal. Ou seja, é algo que nós já possuímos. É algo que nos é intrínseco. Algo que vem de dentro para fora. Já a missão é diferente. Missão é algo que nos é delegado por alguém. É algo que vem de fora para dentro. E aqui, nesta parábola, claramente mostra que o Senhor da Terra, que representa Deus, conhecia muito bem a capacidade de cada um dos seus servos, que representa cada um de nós. E ele foi justo ao delegar uma missão segundo a capacidade de cada um deles. Quando Deus entregou os talentos, entregou-lhes também uma missão. Ele não lhes entregou os talentos simplesmente para eles guardarem, ou para se esconder, como foi o servo mau. Não! Quando ele entrega os talentos, que no meu ponto de vista faz referência à missão que Deus nos dá a cada um de nós, está implícito de que é preciso fazer alguma coisa com aquilo. E mediante se faz ou não, virá o prémio ou a penalização. E repare que o Senhor da Terra, conhecendo a capacidade de cada um deles, deu-lhes uma missão onde ele previamente sabia que, segundo a capacidade de cada um, eles eram capazes de cumprir. Até mesmo aquele que não cumpriu. E isso me faz acreditar que Deus, além de nos predestinar a uma missão de vida, que eu entendo como sendo a intenção dele para a nossa existência enquanto peregrinamos por este planeta, eu também acredito que Deus, antecipadamente, já nos concedeu todos os recursos tangíveis e intangíveis necessários para o cumprimento dessa mesma missão de vida. É de facto o Senhor dos céus e da terra que predestinou uma missão de vida para cada um de nós. E eu acredito também que previamente Ele já nos capacitou para ela. Mas Ele também nos deu inteligência e livre-arbítrio para que cada um de nós encontre a missão de vida pela qual está predestinado e que depois decida se a quer cumprir ou não. O que aconteceu com Jonas, o que aconteceu com o servo mau da parábola dos talentos. Deus, embora tenha o poder para obrigar, Ele não o faz. Ele deixa o critério de cada um. Na palavra de Deus diz: coloca a morte e a vida na tua frente. Escolhe a vida e vive.
Aqui não é diferente. E você com certeza estará-me perguntando, ou gostaria de me perguntar, mas Brígido, como é que eu saberei por onde começar na busca pela minha missão de vida? Calma! A nossa jornada ainda tem mais alguns minutos e ao longo desses minutos eu vou-lhe dar algumas pistas. Diferente de qualquer eletrodoméstico ou produto tecnológico, a nossa missão de vida, a missão de vida de cada um de nós, não vem acompanhada de nenhum mapa, nem de nenhum manual de instruções. Ela também não nos é instituída por decreto-lei, pelo menos pela lei dos homens. Na verdade, a minha e a tua missão de vida mais parece um tesouro que você não vai encontrar à superfície de nada. Nós podemos encontrar, em relação ao tesouro, literal, nós podemos encontrar uma moeda, uma peça de ouro, uma pedra preciosa nas redondezas, que são pistas que indicam que ali perto poderá eventualmente existir um tesouro. Na nossa vida, em relação à missão de vida, não é diferente. Nós temos pistas que temos que analisá-las para entender onde está enterrado esse nosso tesouro, que é a nossa missão de vida. Ok? Eu diria que no processo de descobrir essa missão de vida, igual que tentar descobrir um tesouro, nós vamos precisar de seguir estas pistas. E que podem ser muitas ou poucas. Podemos levar uma vida, ou alguns meses, ou até algumas semanas para encontrar estas vidas. Vai depender da forma e do método e da ajuda que você tiver nesse sentido. Ok? Mas que você precisa encontrar esse tal tesouro, essa tal preciosidade de incalculável valor, que é a sua missão de vida, você precisa. E quanto mais depressa, melhor. E eu me sinto um privilegiado de ter como propósito orientar profissionais e empreendedores cristãos de meia idade até a sua missão de vida. Eu sinto-me um privilegiado por isso. E eu acho que a única fórmula capaz de conjugar esses dois quereres é, por um lado, a vontade do Criador mais o cumprimento da missão de vida da criatura igual a felicidade. Ou seja, a vontade do Criador mais o cumprimento da missão da criatura igual a felicidade. E porquê é que eu afirmo que cumprir a nossa missão de vida e os seus respectivos propósitos de ação é sinónimo de felicidade? Por tudo aquilo que eu já falei, mas eu vou lembrar de uma forma muito sumária. Porque as pessoas que conhecem a sua missão de vida e a materializam no seu dia-a-dia, através dos seus propósitos de ação, são mais felizes e realizadas, pessoal e profissionalmente falando, são mais motivados, apresentando melhores desempenhos nas suas atividades, têm mais chance de sucesso na realização dos seus projetos pessoais e profissionais, têm mais foco e mais clareza mental, fazem escolhas com maior assertividade, têm melhor saúde física, mental e emocional, vivem mais tempo, são menos suscetíveis a dependências químicas, são mais resilientes ao stress, são menos suscetíveis à depressão e ao suicídio, têm maior grau de autoestima, têm melhor qualidade de sono, têm maior senso de integridade, etc, etc, etc. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, Jesus disse: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E em Marcos capítulo 12, versículo 31, Jesus disse: O segundo mandamento é este: ama o seu próximo como a si mesmo. E ao ler estes dois versículos, há uma questão que não me sai da cabeça, há uma questão que não quero calar, que é: qual será a melhor forma de nós, profissionais e empreendedores cristãos, nos tornarmos naquilo que Jesus afirmou que deveríamos ser, que é o sal da terra e a luz do mundo? E ao mesmo tempo cumprirmos com o segundo mandamento, o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. E em Mateus capítulo 25, de 35 a 36, nós temos pistas como resposta a esta questão. Jesus disse: porque eu tive fome, deste-me de comer, porque eu tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me,
adoeci, visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. No meu ponto de vista, a melhor e talvez a única forma de sermos genuinamente o sal da terra e a luz do mundo é descobrirmos a nossa missão de vida e, baseado nela, escolhermos um propósito de ação no sentido de servirmos o nosso próximo através dele. Por isso é que eu acredito que a melhor forma de amar o próximo, e nós já ouvimos muitas vezes alguém dizer, ou nós já dissemos mesmo, que o amor não se demonstra por palavras, mas por ações. Por isso é que eu digo que a melhor forma de amar o próximo é servir com foco nas necessidades dele, com base e através dos nossos recursos, que são os nossos talentos, os nossos pontos fortes, os nossos valores pessoais, as nossas crenças e até os nossos bens. E você poderá servir o seu próximo, acompanhando aquilo que Jesus falou, de várias formas. Aconselhando, ensinando, cuidando, amando, orientando, curando, gerando emprego ou outras soluções, entre outras formas. E por diversos meios. Pode ser na família, na profissão, na sociedade. Enfim, quando você decidir procurar pela sua missão de vida e escolher um propósito de ação, você vai encontrar muitas formas e muitos meios de se sentir útil cumprindo a missão pela qual você foi predestinado. Mas a outra questão também que temem calar é, e que vem em sequência a questão anterior, é que de fora, qual é a forma ou por que meio você poderá servir o seu próximo sem que isso te cause resistência e sem precisar de te abandonar a ti mesmo, nem ferir os teus valores. E ainda com a possibilidade de viveres disso, de tornar isso o teu ganha-pão. Aristóteles dá uma excelente pista. Ele diz, onde os meus talentos e paixões encontram as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, lá está o meu lugar. Eu acho que é uma excelente dica para você começar a pesquisar sobre qual é a intenção de Deus a respeito da sua existência. Por isso, caríssima irmã, ou caríssimo irmão em Cristo, a minha missão de vida é orientar você a descobrir onde é que a sua fé, os seus talentos, os seus pontos fortes, as suas crenças, os seus valores pessoais e as suas paixões encontram as necessidades do mundo. E como e em que medida você estará mais vocacionado ou vocacionada a servir o seu próximo, investindo o melhor do seu potencial pessoal. E no processo ainda vai descobrir de que forma você poderá fazer disso o seu ganha-pão, que será a cereja no topo do bolo. Quando é que você vai decidir ser aquilo pela qual você nasceu para ser? Talvez você tenha uma desculpa que na adolescência você não tinha autonomia para decidir ser quem você nasceu para ser. Talvez você tenha uma meia desculpa a afirmar que quando era jovem estava demasiado ocupado em sobreviver e por isso não teve tempo nem disposição para pensar sobre o que você nasceu para ser. Agora, eu tenho dificuldade em entender que desculpa você vai encontrar na meia-idade. Porque na meia-idade você tem mais tempo, mais liberdade e mais maturidade para você descobrir quem você nasceu para ser. Mas se você quiser esperar mais alguns anos e chegar à velhice, ainda haverá tempo para descobrir o que você nasceu para ser. Só que o tempo estará se esgotando rapidamente. E mesmo que você descubra qual é a sua missão, vai ter muito pouco tempo para tirar partido dela, para usufruir da felicidade que ela nos dá quando nós a cumprimos. Mas o importante é, antes de morrer, descobrir a missão pela qual a nossa existência fazia sentido. Ok? E no caso dos adolescentes, e eu já disse ainda há pouco, mas quero referir porque é importante, no caso dos adolescentes ou dos jovens, eles têm uma vida inteira pela frente para corrigir a sua jornada sempre que achar necessário. Já nós, na meia-idade, não temos, só temos meia vida para descobrirmos e cumprirmos o nosso destino. Logo, uma das prioridades é errar o menos possível. E ninguém erra o menos possível quando faz as coisas por tentativa e erro.
Por isso, caríssima irmã e caríssimo irmão em Cristo, para terminar mesmo, eu só quero dizer mais isto. Se você já desistiu de si mesmo por se sentir um Zé Ninguém ou uma Maria sem graça, eu quero dizer que você tem valor e você tem uma missão de vida para cumprir. E que a sua missão de vida não precisa ser uma missão glamourosa, nem universal. Porque aí a maioria de nós acharia que não tem missão de vida, porque as pessoas olham para nós, olham para si e acham que não são capazes. Hã? Agora, a sua missão de vida pode ser cumprida no seu seio familiar. Pode ser cumprida na sua carreira, na sua empresa, no seu bairro, ou até mesmo na sua rua. Só Deus sabe qual é a missão que Ele predestinou para você. E agora, ouça esta passagem bíblica para perceber aquilo que eu quero dizer. Em João, capítulo 9, de 1 a 3, a Bíblia narra um encontro de dois homens em que um deles tinha a mais grandiosa e necessária de todas as missões de vida. Este era Cristo, que veio salvar o mundo, e o outro era o cego de nascença. Que eu acredito que a sua missão de vida foi ser cego toda a sua vida até ali, para que através de Jesus se manifestasse nele as obras de Deus. E onde é que fui buscar esse raciocínio? Na palavra. Vamos ler a passagem. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, presta atenção, e Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Por isso é que eu acredito, se por um lado havia a missão, a mais grandiosa e necessária das missões, que era de Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade. Por outro lado, eu acredito que a missão do cego foi ele ser cego até aquele momento, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Por isso, se você acha que não tem talentos, tem, garanto, mas que não tem grandes talentos, grandes competências, grandes capacidades, não importa. Deus sabe quais são as suas capacidades e Ele lhe dá apenas a missão de vida que você pode cumprir. E por isso, caríssima irmã e caríssimo irmão em Cristo, se a sua realidade atual, se a sua realidade hoje não é aquela que você imaginou que seria nesta altura do campeonato da sua vida, acredite, ainda há tempo de reimaginar e reescrever a sua vida. E agora termino convidando você a estar comigo na segunda milha desta nossa jornada. E até lá, com o que você é, com o que você sabe, com o que você faça, ou com o que você tenha, faça por ser um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo. Então vemos na próxima jornada. E obrigado por me acompanhar nesta.